Deixa eu me ajeitar aqui. Mais boa aqui. Como é que dá certo? Amém? Você tá bem? Que bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quem nós somos em Cristo. A nossa identidade em Cristo. E o tema que eu dei para essa palavra é a identidade de Jesus em mim. Então, se você está anotando, você gosta de anotar, esse é o nosso tema de hoje, a identidade de Jesus em mim. E quero deixar uma pergunta aqui para você pensar. Essa pergunta eu acho que ela é difícil, né? Quando se trata de falarmos de nós. Quem é você? Se alguém chegar para você e perguntar para você e falar quem é você? Esses dias o Alex pediu para a gente mandar lá sobre uns propósitos que Deus está cumprindo na vida dele, glória a Deus, amém? Aí ele pediu para a gente mandar um e-mail, né, resumindo, para a gente falar bem dele, né? Falar quem é o Alex, né? E às vezes a gente, quando se trata de a gente falar do outro, né, do próximo, é mais fácil que a gente fala de nós, né? Então, quando você se pergunta para você, quem é você? Quem sou eu? É fácil de responder? É difícil? A resposta para essa pergunta é uma resposta difícil? É fácil? Para mim, eu falo que eu preciso sempre pensar um pouquinho, eu sou... Mas eu sei que eu sou filho de Deus também. Mas é difícil quando nós temos que falar de nós, né? E as pessoas quando olham para você, quando elas olham para você, e se elas fizerem essa pergunta, né? Quem é o Alex? Quem é a Suelen? Quem é a Marisa? O que elas conseguem ver de você? O que elas conseguem pensar de você? Quando elas veem você, será que elas percebem que o seu falar expressa Jesus, que o seu agir expressa Jesus? Será que elas conseguem ver Jesus em você, na sua vida? O que as pessoas veem quando elas olham para você, para sua vida, para o seu coração? E quando você pensa sobre qual a sua missão, né, qual o seu propósito aqui na Terra, você tem essa resposta também? Qual a sua missão? Qual o seu propósito? O que Deus tem para você? Será que você tem caminhado nos propósitos que Ele tem para você? Será que nós temos caminhado no propósito que Ele tem para nós? Ou será que nós temos caminhado no nosso propósito, que nós mesmos criamos, achando que é o propósito de Deus? Então, são várias perguntas, que são perguntas importantes, que nós precisamos nos fazer todos os dias. E que, geralmente, quando a gente faz essas perguntas para nós mesmos, sempre é um bocadinho difícil de responder. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E o texto está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Texto básico que a gente vai estar lendo hoje. João, capítulo 1, versículo 12. Fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra identidade, a gente não consegue encontrar ela na Bíblia, a palavra identidade. Mas, se a gente for procurar o significado dela, a gente consegue encontrar. O que significa a palavra identidade? A palavra identidade, ela define o caráter de um ser. E é o conjunto de atributos que caracterizam uma pessoa. Então, podem ser atributos, sejam eles bons, atributos ruins, né? Então, são essas coisas, juntando tudo, formam a identidade de uma pessoa. E fica melhor ainda quando a pessoa se encontra em Jesus, né? Quando olhamos uns para os outros e vemos tudo isso, e vemos que essa pessoa também, que nós, quando as pessoas olham para nós, elas veem Jesus também. Então, não há atributo melhor do que a pessoa olhar para você e pensar assim, caramba, eu vejo essa pessoa diferente. O falar dela é diferente, o agir dela é diferente, o abraço dela é diferente. E quando nós paramos para ver esses atributos, né, de Cristo, quando a gente talvez para ver, para examinar o caráter de Cristo, e quando nós cremos que através dele, né, nós fomos chamados para ser filhos e filhas, quando nós nos encontramos em Cristo, quando nós temos essa fé, né, sincera nele, nós nos identificamos com ele. Nós sabemos que realmente nós somos
imagem e semelhança de Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 25, ele fala sobre isso. Fala assim: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Então nós precisamos ser como Jesus. Quando nós falamos, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, as pessoas precisam ver Jesus em nós. As pessoas precisam perceber tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Jesus faz por nós, tudo aquilo que Jesus fez, e as pessoas precisam ver isso em nós. Então, através desse tema, né, desse texto base, a gente consegue encontrar 3 chaves preciosas, né, nessa passagem, lá em João capítulo 1, versículo 12, que a gente leu. A gente consegue tirar 3 chaves que posso dizer que é um passo a passo para você olhar e falar assim, não, para eu ser mais parecido com Jesus, eu vou pegar essas 3 chaves aqui desse versículo, dessa passagem, e eu vou saber quem eu sou em Cristo. A primeira delas é aos que receberam. Então lá no versículo fala, né? Mas a todos quantos o receberam, o que nós precisamos fazer? O receber. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que ele habite dentro de nós. Então, para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus, nós precisamos deixar que ele atue em nós, que ele trabalhe em nós. Dessa forma, seremos como ele. Então, a primeira chave é, precisamos receber Jesus, aos que receberam. Lá no versículo 12, né? Ele fala, mas a todos quanto receberam. Então, nós precisamos receber o Espírito Santo, nós precisamos receber, ter esses atributos, né? Viver Jesus. Deixar ele entrar, abrir o coração, deixar ele fazer, mudar, transformar, curar, libertar e salvar. Então, são várias áreas da nossa vida que, conforme nós vamos permitindo que ele entre, nós vamos ficando mais parecido com ele. E se você recebe ele vai fazer e vai te mostrar quem você é em Cristo. Então, quando nós fazemos isso, Jesus ele nos mostra a nossa identidade nele, em Cristo. Ele nos mostra uma identidade de pessoas perdoadas, de pessoas curadas, de pessoas libertas. Então, nós temos essa paz no nosso coração, nós temos esse entendimento que nele nós podemos tudo, nele nós somos tudo. E para alguém ver Deus em você, você precisa saber que seus pecados já não fazem mais parte, já ficou lá na cruz. Então, quando nós deixamos ele entrar, quando nós o recebemos, o que ele faz? Ele vem e perdoa. Então, nós precisamos ter essa em mente, né? E agora eu já sou curado, então eu preciso viver como uma pessoa perdoada. Preciso viver como uma pessoa curada em Cristo. As pessoas precisam ver isso em mim. As pessoas precisam ver isso em você. Como? Através do seu testemunho, através de um conselho que você vai dar para certa pessoa, através da sua oração. Então, as pessoas precisam ver e perceber Cristo em você. E o propósito de Deus é fazer com que as pessoas saibam quem Ele é. Aí você pensa, como que Deus quer que as pessoas saibam como Ele é? Através de nossas vidas. Então, quando nós temos creio que todos têm aqui um testemunho, né, para contar de vida, um milagre. Quando nós temos essa oportunidade de falar para outra pessoa, de você talvez estar orando por outra pessoa, estar com ela ali no momento mais difícil, através do seu testemunho, do que Jesus fez em você, do que Jesus tem feito, do que Jesus tem transformado em você, quando nós fazemos isso, nós estamos falando do propósito de Deus, que Ele tem para a nossa vida, através do que Ele fez para nós, e o propósito que Ele tem para outra pessoa. Então, a nossa vida glorifica Jesus, né? Então, o propósito de Deus é fazer com que as pessoas saibam quem Ele é através da sua vida. Como está a sua vida? Como está você? Quem é você? Não tem como saber o propósito se você não sabe a sua identidade. Essa frase que foi o pastor Felipe pregou uma vez, eu anotei ela, está anotada aqui. Não tem como você saber, tem que dar os créditos, né? Senão depois... Eu vou falar, tá falando minha frase? Não tem como saber o propósito se você não sabe a sua identidade. Então, como você vai saber o que Deus tem para você se você não o recebe? Né? Como fala a primeira parte do versículo, a primeira chave. Nós precisamos deixar que Ele nos ensine quem nós somos. E eu não tenho como mostrar Deus para alguém se eu não vivo segundo quem Ele diz que eu sou. Como você vai falar de Jesus? Como você vai mostrar Deus para alguém? Como você vai
dar um conselho, como você vai chorar com aquela outra pessoa, orar pelaquela outra pessoa, se você não vive isso com Deus, não está caminhando, não tem experiência, se você não está seguindo no propósito de Deus para sua vida. Então, olha quão importante é nós entendermos quem nós somos, quão importante é nós sabermos o propósito de Deus para a nossa vida, porque através disso, além dele nos moldar, nos transformar, através da nossa vida nós vamos ser agentes transformadores na vida de outros. Então não é somente só sobre nós, é sobre o próximo, né? É sobre aquele que está ao nosso lado, que precisa. Então a primeira chave é aos que receberam. Nós precisamos receber e deixar Jesus entrar. Segunda chave, é preciso crer. Se nós o recebemos, é porque nós cremos, né? Continuando no versículo, fala, né? Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se nós cremos em Jesus, automaticamente nós permitimos, né? Nós deixamos ele entrar e fazer o que ele precisa fazer em nós. Então, se nós cremos nele, nós confiamos que ele é fiel, é capaz para cumprir, para fazer. Nós sabemos exatamente quem nós somos, porque nós sabemos exatamente em quem nós cremos. Isso é muito importante. E depois que nós deixamos, né, ele entrar, depois que o Espírito Santo entra, ele convence do pecado, nós o aceitamos, nós cremos nele e ele nos apresenta ao Pai. Nós temos esse encontro com Jesus, ele nos perdoa, ele nos sara, nos cura, nos liberta. E através do Espírito Santo, através de tudo que Jesus fez por nós, nós temos acesso ao Pai. Quem tem pai é filho, né? Então, quando nós temos esse entendimento, quando nós encontramos ao Pai, nós reconhecemos que nós somos filhos e filhas dele. Então, nós temos um Pai. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Então, nós somos caros. Nós temos um Pai que ama, que cuida, que zela por nós. E ele tá sempre esperando, sempre atento, sempre esperando para ouvir de nós, para esperar com que você se achegue a ele todos os dias e fale o que está no seu coração e entregue tudo para ele. É isso que ele espera de nós. E ele sabe, ele perfeitamente conhece o nosso coração, o nosso interior, sabe exatamente o que nós pensamos, o que nós vamos pensar. Ele conhece perfeitamente nós, o nosso coração, mas ele espera isso de nós, né? Um pai, todos nós que somos pais, mãe, nós esperamos, a nossa vontade, né, que os filhos cheguem para nós e falem, conversa, quando os filhos estão na adolescência, né? Que chegue, conversa, fala o que está acontecendo, o que está passando. É tão ruim, né? Quando você vê um filho que não se abre, né? Eu já fui adolescente, muitas das vezes você não quer saber, não quer falar nada. Então, Deus, ele espera isso de nós. E nós precisamos fazer isso, né? Nós precisamos entregar o nosso coração por completo. Porque nós somos filhos de um Pai que nos ama, que tem ciúme de nós, que está lá sempre por nós. E a partir desse momento, quando nós temos esse encontro, né? Quando nós o recebemos, porque nós cremos, quando nós encontramos o Pai, nós temos esse entendimento que nós não estamos mais condenados, que nós fomos perdoados. Por quê? Porque Jesus fez isso por nós. E nós encontramos um Pai que nos adotou, né? Um Pai que nos perdoou, um Pai que nos dá nova chance, um Pai que nos ama com amor real, com amor verdadeiro. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, fala assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando Jesus nos encontra, nós somos perdoados, curados, mas nós precisamos permitir que ele faça isso, né? Nós precisamos todos os dias permitir, como filhos obedientes, sinceros, filhos que amam. E então essa é a segunda chave. Nós precisamos crer que Jesus, ele é fiel para cumprir, para fazer, para cuidar de nós. E a terceira chave ele nos torna filhos e filhas. Quando nós encontramos, quando nós sabemos quem Jesus é, o que ele fez por nós, nós temos esse entendimento no nosso coração, que antes pecadores e agora
perdoados, filhos. Tudo que Jesus levou na cruz já foi, já passou. Fomos perdoados, curados e sarados. Somos filhos. E a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador, nós deixamos de ser criatura. Nós somos filhos. Nós somos filhos e filhas amadas do Pai. E isso nos dá um novo acesso ao Pai. Quem tem acesso ao Pai? Somente o Filho. Quem tem acesso ao Pai, que está sempre ali, é o Filho. Então, nós temos esse livre acesso. Tem muitos lugares por aí, mundo afora, que tem pessoas, tem cristãos que, se forem pegos orando, lendo a Bíblia, são mortos. Então, nós temos esse privilégio, não sei até quando, mas nós temos esse privilégio, essa liberdade de falar de Jesus, de falar do nosso Pai, de expressarmos tudo aquilo que Ele é para nós. Nós temos um Pai que nos ama intencionalmente. Ele é um Pai que nos ama intencionalmente. Nós também precisamos amar Ele intencionalmente, porque foi Ele que nos deu todo esse caminho, né? De sermos perdoados, de sermos curados, de sermos sarados e de podermos falar que nós somos filhos amados do Pai. Sabemos para onde nós vamos, né? Depois dessa vida aqui, né? Nós temos uma vida eterna com o Pai, que nos ama. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Então, quando o Pai nos encontra, quando nós reconhecemos que nós somos filhos, nós passamos da categoria de órfãos e nos tornamos filhos de Deus. Então, fala o seu irmão aí do lado, você não é órfão, você é filho. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, ele ainda deu um presente para nós, né? O Espírito Santo, né? Nós temos livre acesso a ele e ainda podemos nos relacionar com o Espírito Santo, né? O nosso consolador, o nosso amigo. Então, nós precisamos dirigir a nossa vida com essa atitude de um filho, né? Como está a sua vida de filho? Pensa aí, em relação a você, filho com Deus, né? Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com o seu pai do céu? Como está? E como está o seu relacionamento como filho desse pai? Dirija a sua vida com a atitude de um filho. Quando nós falamos sobre a nossa identidade em Cristo, nós também precisamos entender sobre paternidade. Nós precisamos entender que Deus é Pai. Nós precisamos entender que Ele nos ama como um Pai. Nós precisamos entender que quando nós passamos por alguns processos na vida, quando nós entendemos os propósitos dele para a nossa vida, os propósitos nós passamos, mas tem o processo, e muitas das vezes o processo não vai ser como a gente quer, mas é como Deus quer. Então, Ele é um Pai que, dependendo da situação, de como a gente está caminhando assim, às vezes Ele vai dar um puxão de orelha. Então, o pai faz isso. O Pai que ama, Ele faz isso. Então, nós precisamos saber quem nós somos nele, precisamos entender o nosso propósito nele, porque para quando vierem, né, esses momentos, essas situações, nós entendemos o Deus Pai. Nós sabemos, não, o Deus Pai agora está puxando a minha orelha, eu tô saindo do caminho, deixa eu voltar. O Deus Pai agora está dando tudo certo, vamos embora, Jesus, continua assim, estou em obediência. Então, nós precisamos entender, conhecer Deus como esse Deus Pai, né? Entender sobre a paternidade. Uma coisa que é muito interessante sobre Jesus, ele morreu para nos dar salvação, né? Para nos tornarmos filhos de Deus por adoção. E a partir desse momento, né? Depois que ele morre na cruz por nós, perdoa os nossos pecados, ele então deixa de ser filho unigênito, que ele era o filho unigênito. A partir desse momento, ele passa a ser o filho primogênito. Por quê? Porque nós somos filhos também, nós somos irmãos de Jesus, vamos dizer assim, né? Então, ele era o filho unigênito. Depois do que ele fez por nós na cruz, ele passou a ser o filho primogênito de muitos outros filhos que somos nós, de Deus também. Amém? E qual o propósito de você saber quem você é em Cristo?
Porque você será um agente de cura para a vida de alguém, você será um agente de transformação na vida de alguém. Então, você precisa saber quem você é em Cristo, a sua identidade em Cristo. Você será um agente de transformação na vida de alguém, na família de alguém, lá no seu trabalho. Então, você precisa saber exatamente o seu propósito, aquilo que Deus quer para você e aquilo que Deus quer fazer através de você. Talvez você vai dar um abraço a alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, que está passando por algum processo. Você vai ser agente de libertação ali na vida daquela pessoa. Então, o que tem na sua vida para você passar para o próximo? Né? Será que é uma vida cheia de Jesus? É uma vida, eu sei que, vamos lá, Jesus está comigo, passei por várias coisas, vamos lá que Jesus está na frente. Ou precisa de mais uma atenção, né? Então, nós precisamos entendermos quem nós somos em Cristo. Não esconda a sua identidade. Não negue a Jesus. Se você escolheu crer nele, ele não força a gente a nada, né? Se nós estamos aqui hoje é porque nós escolhemos seguir Jesus, né? Porque ele é o nosso único e suficiente Salvador, porque Deus é o nosso Pai. Então, você já descobriu quem você é em Cristo, não esconda a sua identidade em Cristo. Fala para o seu irmão aí do lado, não esconda a sua identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus, nós convivemos com Cristo, nós aprendemos com Ele, nós vivemos Jesus, então as pessoas precisam ver isso em nós. Nós não podemos esconder Jesus, nós não precisamos esconder Cristo em nós. Nós precisamos viver Jesus, literalmente. E não tenha vergonha de quem você é em Cristo. Não sei se já passou por alguma situação, algum momento que você talvez pense assim, não vou falar que sou crente, não. Não sei se já passou por algum momento, não tenha vergonha. E a gente sabe, quanto mais os dias vão passando, né? O final dos tempos vai chegando, vai ser mais difícil ainda a gente falar, eu sou crente. Porque hoje em dia já tem muita gente que cai em cima, né? Mas não negue a sua identidade em Cristo, não negue quem você é em Cristo. Não tenha vergonha de Jesus. As pessoas ao seu redor precisam conhecer Jesus. As pessoas ao seu redor precisam saber que nós somos filhos de um Pai perfeito. Elas precisam conhecer também esse Pai. E nós precisamos ficar atentos também. Satanás, muitas das vezes, várias vezes, ele vai enviar mentiras, né, que afetam a nossa identidade. Dúvidas, né, que afetam a nossa identidade. Exemplo, as mentiras que o inimigo pode nos dizer, né? As mentiras que a sociedade pode nos dizer. O que Jesus fez para você? Como que você tem certeza que ele morreu na cruz, que todo mundo fala, salvou? Como você tem certeza que você vai viver a eternidade com Cristo? Como você tem certeza que quando você morrer, você vai para o céu? Então, essas são mentiras que Satanás vai colocando e entra como um nada a ver, né? E às vezes a gente para e pensa assim, é verdade. Será que quando eu morrer eu vou para o céu mesmo? Será que Jesus morreu na cruz por mim mesmo? Então, essas mentiras nós precisamos estar sempre lutando contra elas. Mentiras que nós mesmos acreditamos, né? Às vezes alguém vai lá e fala uma coisa e entra na nossa cabeça, na nossa mente, e a gente fica pensando, será que é isso mesmo? Então, nós precisamos ficar atentos. Não deixe que os outros digam o que o mundo diz e que isso afete quem você é em Cristo. Se você já sabe quem você é em Cristo, quando vier aquelas pessoas falando, o que Jesus fez por você? Nós não podemos nos ofender por isso. Se nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós vamos ir lá e vamos falar. Eu sei quem eu sou em Cristo, porque eu sei que Ele é meu Pai, que Ele morreu na cruz para me salvar. Com certeza você tem uma passagem bíblica aí, que é a sua prova bíblica, que está lá na Bíblia, que fala que você vai... Porque tem gente que talvez pode chegar para você e falar, me prova na Bíblia onde está escrito que Jesus fez isso, isso e isso. Me prova na Bíblia como é que você sabe que a pessoa que ela tem... que o Espírito Santo habita dentro dela. Como que você tem certeza que o Espírito Santo habita dentro de você? Você vai lá e fala em Romanos, acho que é capítulo 5, me corrija se eu estiver errado, fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Aí você vai lá com a Bíblia, vai lá e fala. Então isso é saber quem você é em Cristo. Então nós precisamos ir contra essas mentiras que o mundo vem trazendo, né, na nossa mente, no nosso coração. Porque nós sabemos exatamente quem nós somos. Em Cristo a gente manda essas mentiras embora em nome de Jesus. Um exemplo, né,
um lindo exemplo para nós foi o próprio Jesus, sobre identidade. Quem é Jesus? Se alguém hoje te perguntar para você, quem é Jesus? Você sabe responder? Quem é Jesus para você? Jesus é filho amado do Pai, através do qual o Pai nos amou. Jesus é quem morreu por mim na cruz, passava meus pecados. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, fala assim: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas, boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aí você já pode anotar esse versículo aí, quando alguém chegar para você e falar, tá, quem é Jesus então? Você fala, Jesus é o Filho amado de Deus, é o Cristo, é o Salvador. Onde está na Bíblia? Lucas 2, versículo 10 e 11. Então nós precisamos saber ir contra essas mentiras, e contra essas pessoas que Satanás usa para vir fazer nós desviarmos desse caminho de sabermos quem nós somos em Cristo, de fazer nós perdermos a nossa identidade. Nós somos espiritualmente, né, da linhagem de Jesus. Você é da linhagem nobre, você é filho do Rei dos Céus. Então nós precisamos gravar essa verdade no nosso coração, na nossa mente, se apegar a ela. Nunca se esqueça disso. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter esse relacionamento, né, com Ele. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo. E o próprio Jesus declara essa verdade. Por que ele veio? Porque a cruz. Há um propósito para a vinda do Senhor, uma razão pela qual o Filho do Homem veio ao mundo. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi para isso que ele veio. Amém, glória a Deus que ele já nos encontrou, nós já encontramos ele, mas tem muita gente aí que ainda não teve esse encontro real com ele. Está perdido, não sabe quem é. Talvez sabe quem é, falar, quem é você? Aí responde, eu sou fulano, tenho tantos anos, nasci em tal lugar, sou filho da fulana. Mas não sabe quem é em Cristo. Não sabe qual o propósito que Deus criou. Então nós precisamos, através de nossas vidas, fazermos Jesus conhecido. Levar Jesus para aqueles que ainda não encontraram, para aqueles que ainda estão perdidos. Por quê, né? Para quê? Jesus, ele talvez, né, muitas pessoas pensam, Jesus ele veio talvez para ser só um mestre, né? Jesus só veio para ser um grande mestre? Não. Porque ele, além de ser mestre, ele também veio para salvar e para buscar o perdido. Então nós precisamos fazer com que as pessoas saibam disso, tenham esse entendimento, né? Jesus, o Filho de Deus, veio para nos buscar e nos salvar. Então as pessoas que vivem sem esse propósito, que vivem sem Jesus, que não sabem quem elas são em Cristo, elas vivem sem direção. Essas pessoas que vivem sem direção, elas precisam encontrar Jesus, porque elas só vivem num círculo, né? Não sabem para onde vai. Então, talvez, né? Não sei como é que tá, né? Sua vida, nós somos, cada um examina a sua vida, né? E como tá a sua vida? Em direção, sem direção? Talvez você esteja fora do propósito, ou esteja fora do propósito, não, tá tudo bem, tudo certo, andando nos caminhos do Senhor, glória a Deus. Talvez você esteja vivendo o propósito que você criou para você mesmo, achando que é o propósito de Deus, ou você está vivendo os propósitos realmente de Deus para sua vida. As pessoas que vivem sem Jesus, elas vivem sem direção, vivem sem salvação, vivem sem testemunho de vida de Cristo, elas vivem sem identidade. Não sei se você já perguntou para alguém, né? Você fala, quem é Jesus? Você sabe o que Jesus fez por você? Qual o seu propósito? Você sabe qual é o seu chamado? E a pessoa fala, ainda não sei qual é o chamado. Essa pessoa ela não sabe 100% quem ela é em Cristo. Ela não teve esse encontro com Jesus. Então, o que nós temos feito hoje, né? Como filhos de Deus, como pessoas que sabemos que nós somos em Cristo, que nós temos feito hoje para que essas pessoas que ainda não sabem, não se encontraram com Jesus, estão perdidas, que nós temos feito para ajudar essas pessoas, né? Para fazer elas encontrarem a direção, encontrar o propósito.
E encontrar o nosso propósito de vida é algo muito desafiador. É difícil, mas nós precisamos pedir para Deus nos mostrar e nos guiar. Mas quando você vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas em sua volta cooperam para o bem e para o seu próprio crescimento. Apesar de às vezes o processo ser difícil, mas você vê que Jesus está lá e você está no caminho certo. Então o propósito do Senhor, ele pode até doer, né? O processo ele pode até doer, mas é porque Deus está trabalhando, né? É que às vezes quando ele vai lá e puxa a orelha, ele fala assim, não, é porque ele está me ensinando, é porque ele está cuidando, é porque ele é um pai zeloso que ama e está cuidando de mim. Porque os caminhos dele são perfeitos para nós, tá bem? Para encerrar já, para concluir, acredite no que ele diz sobre você. O que a Bíblia diz sobre você? Acredite no que a Bíblia diz sobre você, no que Cristo diz sobre você. Não deixa que essas mentiras, né, que as pessoas do mundo vêm falar para você, tente te desviar do foco, né, da direção. Então, acredite no que a Bíblia diz, no que Cristo diz sobre você. Nós precisamos saber quem somos em Cristo, porque Deus ele quer nos usar para o propósito que ele tem para a nossa vida. Como ele vai nos usar no propósito que ele tem para a nossa vida, se nós ainda não descobrimos, né? Se nós ainda não sabemos qual o propósito que ele tem. Se nós não soubermos, nós vamos seguir por nós mesmos. E ele quer te levar para a direção certa, ele quer nos levar para a direção certa, para o caminho certo. Mas nós precisamos deixar ele nos guiar. Nós precisamos deixar ele nos levar para o lugar que ele deseja nos usar. Tem uma frase que a gente sempre fala, né? A gente tem falado muito nesse tempo. Quando Deus ele quer mover a gente de lugar, ele faz esse lugar ficar desconfortável, né? Então, é verdade. Quando Deus ele quer levar a gente para algum lugar, quer que a gente faça uma coisa, quando ele quer nos usar, ele vai fazer o lugar que está ali, que você está, desconfortável. Vamos, filho, anda, vamos embora, se mexe. Mas quando que acontece? Se nós permitirmos, se nós quisermos, né? Então nós precisamos ser esse filho e essa filha obediente que entende, que ouve a voz do Pai e obedece, né? Porque acima de tudo nós precisamos andar em obediência, né? E para fechar então e para encerrar, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos escolhidos e amados por Deus. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo. Temos um propósito e um chamado em Cristo. Então, que você leve isso para o seu coração, para a sua vida hoje, nessa manhã. Quem é você em Cristo? Quais os propósitos que Deus tem na sua vida? Você já está nos propósitos de Deus? Ou você precisa chegar lá? Que nós possamos pedir isso, né, para Ele, para que Ele possa nos mostrar, para que nós possamos ter essa sensibilidade, né, de ouvir a voz dEle, de entender o que Ele tem para nós. Bom é estar onde Deus te colocou. Amém? Bom é estar onde Deus nos colocou. Amém. Glória a Deus. Rapaz, minha perna ficou dormente. Levantei da cadeira, quase que eu caí. Fica de pé no teu lugar. É a idade, é a idade. Tudo é um problema de vaidade. Vaidade. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Glória a Deus. Para fechar, para a gente orar e sair para casa abençoado, aleluiado. Romanos 9 diz assim, ó, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Verdade, né? Nem todo mundo que mora nos Estados Unidos é americano, né? Oxi, eu tô achando até que mais da metade não é. É difícil se achar, você percebeu? Você achar um americano é difícil, né? Italiano, tá mais para brasileiro, equatoriano. Versículo 7 diz assim: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. E aí no versículo 8 diz: isto é,
não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E aí os filhos da promessa a partir de Abraão. Mas não sei se você veio da descendência de Abraão. E aí, para concluir, lá em Gálatas 3, versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, nós somos filhos, amém? Através de Cristo nós temos promessa. Somos herdeiros da grande promessa de Deus através dele. E é por meio da fé. Tem gente que vai crer que nós não precisamos decidir nem escolher, né? Mas eu creio na palavra que a Sirlene trouxe, João 1, versículo 12, João 3, versículo 16. Todo aquele que nele crê, né? Necessitamos crer. E aí somos filhos. Glória a Deus. Então, você tem uma identidade em Cristo. A principal dela é Cristo, é filho. Não sei se você sabe o seu propósito, mas define primeiro a tua identidade. Diga assim: eu sou filho. E aí Deus vai te trazer o teu propósito de vida. E eu queria encerrar com uma pergunta para você e que você fosse para casa pensando nela. Se eu perguntasse para você agora, define o seu propósito. Define o seu propósito em uma única palavra. Mas você nunca vai mudar essa palavra daqui para o resto da sua vida. Quem teria coragem? Define o seu propósito em uma única palavra que você nunca vai mudar daqui para o resto da sua vida. Diz aí para ele. Levantou a mão, fala. Mas foi 3 palavras. Uma única palavra daqui para o resto da sua vida. Cuidado. E eu tenho uma palavra definida para mim. Meu propósito de vida é facilitador. Depois eu te explico, mas meu propósito de vida, a palavra que eu defino é facilitador. E aí? Se você não consegue definir o teu propósito em uma única palavra, é porque você ainda não definiu sua identidade em Cristo. Então, durante a semana, vai buscar a identidade. Vamos orar? Fecha teus olhos aí. Pai Santo, você pode colocar a mão no seu coração? Pai Santo, nós estamos aqui na tua presença, nessa manhã, agradecemos por essa palavra poderosa. Eu te peço, Espírito Santo, ministra em nós, tu és aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ministra em nós, Senhor. Ministra em nós a nossa identidade. Revela em nós quem nós somos em Ti. Revela em nós, Senhor, quem nós somos em Ti. O nosso propósito que nós temos em Ti. Revela em nós para que fomos chamados, para que estamos aqui, para que Te buscamos, para que vivemos, para que nós nascemos. Revela em nós, fala ao nosso coração. Deus, que as mentiras de Satanás sejam quebradas. Aquilo que Satanás tem usado outras pessoas para dizer, que seja quebrado em nome de Jesus. Toda palavra maldita, porque fomos chamados para ser filhos, e filhos têm herança, filhos têm herança. Obrigado por isso, Jesus. Planta em nós essa verdade, planta em nós essa fala, Deus, essa verdade que somos filhos chamados por Ti, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse culto. Abençoa cada um que está aqui conosco nessa manhã. Abençoa também aqueles que estão conectados conosco. Que essa mesma unção que está nesse lugar alcance as pessoas que estão live conosco ou aonde esse vídeo chegar. Que a Tua graça os alcance em nome de Jesus. E que nós venhamos a ter a certeza e a convicção do nosso propósito, da nossa identidade em Ti. Para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Meu amigo, graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.